Você, você, você nesse momento está assistindo o melhor podcast de ciência do Brasil. Ciência Talks. Guarda esse nome. Nós aqui seremos os hosts desse podcast. Aqui quem vos fala, professor César Lenzi, sou professor lá no ITA, astrofísico, doutor em física nuclear. E aqui temos ao meu lado Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial, host de podcast e agora com esse novo podcast para você, aqui em São José dos Campos. Vamos trazer o podcast para São José dos Campos, não? Vamos trazer um podcast para São José dos Campos, um podcast de hard science. Aí você pode pensar, não, se é hard science, essa ciência difícil, então vai ser um podcast chato. Não, não. Sabe por que não? Porque aqui, além de altíssima formação, nós também comunicamos ciência, como a Cláudia mesmo já falou, ela já foi host em outros podcasts. Eu faço divulgação científica em redes sociais, já estive em vários podcasts, então a gente sabe fazer essa comunicação. E aqui a gente vai trazer muita ciência de qualidade, inovação, tecnologia, mas fala um pouquinho, porque aqui é o seguinte, quem manda é a Cláudia. Foi ela que criou a ideia, foi ela que concebeu isso tudo. Então fala um pouquinho da ideia do Ciência Talks aí pra gente. Pois é, a missão do Ciência Talks aqui para vocês é traduzir essa dificuldade toda que a gente está escutando aqui desse lado, para que você possa entender a ciência e os pormenores mais com qualidade, tá, gente? E a outra coisa é vir aqui unir toda essa capacidade da indústria e da academia e trazer para você inovação, tecnologia, ciência e inteligência artificial. Perfeito. Então vai ser uma coisa diferente que vocês certamente não vão ver em outros podcasts. Aqui vai ser ciência realmente pura. Vocês estão percebendo o ambiente? A gente está num ambiente de música, falando de ciência. Não é uma coisa muito típica? Aqui, ó, Beatles, Fred Mercury e ali o nosso Oppenheimer. Cláudia, fala um pouquinho pra gente aqui desse ambiente. Por que a gente está aqui? Por que o Ciência Talks está aqui hoje? Nós estamos aqui no Estúdio das Artes, que é o estúdio do cantor Peleco aqui de São José dos Campos, que nos ofereceu esse espaço maravilhoso para a gente gravar esse podcast numa modalidade bem especial, assim, de um podcast de ciência no bar. O que vocês acham? Essa ideia é legal, não é? Se vocês gostam dessa ideia, eu acho que vocês deviam deixar um comentário aqui falando Ciência Talks no bar, eu quero essa daí. Vai acontecer sempre aqui? Como é que vai ser isso? Não vai ser sempre aqui. O que acontece é que o nosso podcast oficial, ele está com um espaço especial sendo preparado, um espaço de experiências 3D, que a gente não pode contar tudo agora, mas vocês vão ver em breve. E assim que ele estiver prontinho, vocês vão ver a gente lá no outro estúdio. Mas a gente pode voltar aqui no Estúdio das Artes, não é? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que disseminar a ciência em todos os lugares, em todo tipo de ambiente, porque a ciência é isso. Ela tem que ser para todos, em todos os lugares de fato. Vamos começar com uma polêmica? Ai, vamos começar com um tiro no César. peito? Vamos começar falando de coisas que as pessoas... algumas pessoas não vão gostar de ouvir, porque eu acho que é assim que a gente tem que começar. Certo? Certo. Então vamos lá. Saiu, muito recentemente, uma notícia em alguns pequenos canais de divulgação científica dizendo o seguinte: a China vai começar a fiscalizar divulgadores e influenciadores de temas sensíveis. Ou seja, eles vão exigir quase que um cadastro pedindo formação. Ou seja, pessoas que vierem eventualmente falar de medicina, vacinas, saúde de um modo geral, advocacia, nutrição, quem está incluso no contexto da saúde, bom, e outras áreas diversas, principalmente áreas que pegam mais as pessoas, assim, enfim, eles vão começar a fazer uma supervisão. Eu queria saber primeiro, antes de dar uma outra notícia, eu queria saber qual que é a tua opinião a respeito disso. Cláudia, eu não sei se é a mesma que a minha. Eita, nós! E agora, lasqueira, você complicou a situação. Eu, particularmente, sou a favor de que todas as pessoas tenham uma certa liberdade para falar o que elas pensam. Mas é óbvio que eu concordo que temas muito sensíveis, e nós vimos isso acontecer, precisam ter um nível de responsabilidade. O que mais me assustou é saber que mais de 60% dos influenciadores nas nossas áreas, eles não se preocupam em fiscalizar a fonte. Isso é grave. Não, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Por isso que eu sou de uma opinião um pouco diferente da sua, começando pela própria notícia.
Porque eu dei uma pesquisada, isso não saiu em muitos portais de fato, porque também, enfim, talvez não seja uma coisa de tão grande relevância, mas a própria notícia em si, como foi noticiada, ela foi noticiada pelos nossos divulgadores científicos daqui de forma equivocada, vocês sabiam? Porque essa é notícia datada. Isso já começou lá no ano de 2022. Eu li algumas notícias, fui atrás, fiz uma pesquisa. Então é já algo antigo, a China já pratica isso. E eu vi também um cara, não sei se você conhece, Felipe Durante, que ele mostra como que é a vida lá, ele vive lá na China, ele mostra como que é a vida dele lá na China e tudo mais. E ele fez esse comentário. Aí, com relação à minha opinião, eu acho que realmente existem divulgadores científicos e influenciadores que eles fazem uma boa curadoria. Eles fazem uma boa curadoria de informação. Muitas vezes, uma curadoria de informação que é melhor, por exemplo, do que faz o próprio programa Fantástico, por exemplo, ou outros programas de grande mídia, de jornalismo. Eles fazem uma boa curadoria e buscam trazer a informação de uma forma bem bacana. Agora, de fato, isso é uma minoria. Boa parte dos divulgadores, eles realmente não checam a informação que eles estão passando porque eles estão atrás de visualização, eles estão atrás de clique. Só que aí é que tá, Cláudia, o ponto. Não importa se o cara tem informação ou não. Tem cara que tem informação e tá falando bobagem. Dentro da física eu poderia citar um monte. Não vamos arrumar problemas Não, antes de começar o podcast. Problema. Não, advogado falou aqui, não é? Não podemos criar crises. Não podemos criar crises de começo? Não podemos citar nomes? Eu queria tanto citar um nomezinho. Não. Vamos fazer assim? A gente convida alguns deles para vir aqui. O quê? Não. Esses caras? Não. Não, aqui é sério, gente. A gente não vai fazer isso. Aqui a gente só vai convidar pessoas que realmente têm a agregar pra gente. Não, com certeza. Mas é importante vocês deixarem nos comentários o que vocês acham disso. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que qualquer pessoa tem que ter o direito de falar de temas sensíveis? Agora tem isso, na minha opinião também. Beleza, eu falei de pessoas que têm boa capacidade de fazer uma boa curadoria de informação. Agora tem tema que é sensível, que a gente tem que tomar muito cuidado. Que tem implicação direta nas pessoas, tipo questões de âmbito financeiro, questões de âmbito de saúde. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa falar, sabe? Bom, enfim, é polêmico, mas deixa sua opinião aí. Isso, deixa aí nos comentários se você é time qualquer um fala o que quiser ou não, tem que ter um pouquinho de organização nessa falácia. Vamos lá. César, e por falar em polêmica, tem um monte envolvendo a gente nos últimos tempos aqui e a gente pode entrar em alguns desses assuntos aqui para dar um gostinho para eles. 3 Atlas. Meu Deus, ele já começa com uma bomba assim de cara. 3 Atlas. Vamos falar do 3 Tem um ET vindo aqui? Eu sinceramente, eu não acompanhei muito porque eu achei uma bobageira tão grande e esse é o ponto, o que a maior parte dos divulgadores científicos que falam de astrofísica e astronomia em redes sociais, o que eles fizeram, aqueles que falaram um pouco mais sério, fizeram um baita de um bait, assim, tipo, primeiro eles faziam o clickbait ali para ter o clique e depois até falavam, sério, eu tô quase falando, não vou falar o nome de ninguém aqui, mas enfim, é um problema, isso é um problema. Agora, muita gente, muito canal de divulgação científica falando asneira a torto e direita a respeito do 3 Atlas. Eu não entendo nada disso, mas a Cláudia entende. Fala pra gente, explica pro pessoal aí sobre o 3 Atlas. Gente, 3 Atlas, e o pessoal me pediu assim, lá, né, na minha DM, falando, Cláudia, você não vai falar sobre o 3 Atlas? Ok, vamos lá, eu vou falar com vocês um pouquinho do 3 Atlas, que é o nosso corpo celeste viajante que vem de fora do nosso sistema solar. Vocês sabem que a gente está dentro do sistema solar, onde a nossa estrela principal é o Sol. Mas existem milhares, bilhões de estrelas por aí, e essas estrelas podem ter outros corpos celestes orbitando. Então nós temos busca por exoplanetas, mas também temos corpos viajantes, como a gente tem aqui, né, os nossos asteroides. A gente também tem esses cometas, que são objetos que vêm lá de outras estrelas e visitam, de vez em quando, o nosso sistema solar. Esse é mais um desses objetos, depois dos últimos dois, o Borisov e o Oumuamua, que ficaram famosos também, né?
temos aí o 3I Atlas. Por que ele chama 3I Atlas? Porque ele é o terceiro objeto descoberto pelo Atlas. Então, o Atlas é o sistema que descobriu ele, que são telescópios no Chile, que ficam buscando esses objetos que estão viajando aí pelo espaço. E ele é o terceiro interestelar. Então, 3I, interestelar, Atlas, porque ele foi descoberto pelo Atlas. Mas, Cláudia, por que você acha que gerou tanta polêmica? Por que foi tanta gente fazendo a associação com... é um visitante alienígena. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que por causa... Bom, primeiro porque é um baita de um clickbait, certo? Sim, e a outra coisa sim. é que ele estava com uma velocidade mesmo espetacular, muito maior que de outros tipos de cometas que já viajaram por aí. E também as observações que mediram alguns componentes dele, observaram que eles tinham elementos químicos que eram mais raros de ser encontrados em cometas, né? O que também é normal. E a outra coisa é que ele teve alguns momentos em que ele sofreu alguns tipos de aceleração durante a órbita, mas isso daí já foi explicado, gente. Não tem nenhum motor lá e nem nada fazendo gerar isso. Mas todas as descobertas que estão sendo feitas a respeito da composição química ainda está em andamento, porque ele está chegando, ele está numa órbita hiperbólica, né? Então ele está passando perto do Sol e essa é uma fase muito importante, porque com o aquecimento do cometa, que vem com um grande material em espécie de gelo, ele começa a liberar esse material. Então, todo mundo que conseguir observar a pluma ou todos os elementos químicos que ele vai soltando durante esse processo, vai conseguir identificar do que ele é realmente feito. Legal. Aí, tem uma coisa que você falou que é interessante, ele está numa órbita hiperbólica. Então, só para explicar para o pessoal o que é uma órbita hiperbólica. Na verdade, a gente tem vários tipos de órbita. Tipo, temos as órbitas circulares, quase circulares são elípticas, e também nós temos órbitas que são parabólicas e hiperbólicas. Essas duas últimas, órbitas parabólicas e hiperbólicas, são um tipo de órbita que, na verdade, vai nos dizer o quê? Que, de fato, o objeto ele não vai ficar preso num movimento orbital para sempre em torno daquela estrela, ou como a Lua está em torno da Terra. Isso acontece por quê? Justamente por conta da velocidade absurda que ele se encontra. Então, uma forma de você identificar esse tipo de objeto que vem de fora do sistema solar é justamente a sua velocidade. Se ele está com uma velocidade muito, muito grande, certamente ele não tem origem no nosso sistema solar, porque para ele pertencer ao nosso sistema solar, ele tem velocidades limítrofes que estão relacionadas à distância. Entenderam? Isso. Então é isso. Entenderam o que é uma órbita? Aqui é aprendizado. Exatamente. Além disso, o 3I Atlas, ele cometa perfeito, gente, do mesmo jeito que a gente observou os outros. Ele tem aquela cauda dele lá, que vai liberando o material na direção oposta à sua trajetória, né? E ao mesmo tempo ele tem aquela pluma também específica de íons, de plasma, que é da interação com o vento solar. Então é sempre legal a gente poder observar esses fenômenos acontecendo e eles vão nos dar informações. Que informações importantes que realmente o 3I Atlas traz? Ele mostra pra gente o que tem fora do nosso sistema solar. Então, quando a gente mede os elementos químicos daquele cometa, nós podemos observar o que é que está por aí fora nos outros lugares. Então, vamos supor, se ele tiver bastante CO2, que é o caso do 3I Atlas, será que existe algum tipo de vida que sobrevive a isso fora do nosso sistema solar? Então, nesse ponto, esse cometa traz bastante informação interessante, mas o dia que ele vai estar em melhor ponto de observação vai ser no dia 30 de outubro. E quem vai observar ele pra gente é o queridinho James Webb. E o James Webb já está preparado para poder fazer toda essa espectroscopia e poder observar esses parâmetros. Surgiu uma outra polêmica, porque o pessoal tem uma outra coisa que eu acho que é legal você explicar aqui, que o pessoal gosta de fazer conspiracionismo com tudo. O James Webb já teve uma rodada de observações. Teve uma rodada de observação. Teve uma rodada de observações e eles jogaram esses dados numa plataforma chamada Archive, que é um repositório de dados e artigos. Só que eles não liberaram. E aí gerou porque a NASA está escondendo os dados. Calma, meus queridos. A NASA não está escondendo os dados. Simplesmente o seguinte, imagina o seguinte, aí depois você pode confirmar isso para a gente, você entende mais isso. Você tem lá o telescópio e você faz umas observações e umas medidas, observações e tudo mais. E aí, você vai querer fazer análise daquilo para publicar um artigo e para ter os méritos daquilo que você fez, correto? Sim. Então, só que uma análise primeira daqueles dados leva tempo. Você não vai sair disponibilizando para que outras pessoas, outros grupos façam isso muito mais rapidamente e você perca o mérito daquilo.
certo? Certo. Foi por causa disso que a NASA não disponibilizou, Aliás, não foi isso? na ciência é isso, tá? O James Webb, ele tem as pessoas que são os PIs, que são os principais investigadores da missão, e essas pessoas são as responsáveis por deter o primeiro direito de uso desses dados. E depois de um tempo, esses dados se tornam dados públicos, porque a NASA ela é aberta mesmo. Então, o que acontece é que primeiro eles vão fazer esses primeiros artigos que vão sair e vão ser publicados por privilégio mesmo, e porque eles têm o maior investimento no James Webb. Então, a NASA e a ESA são os detetores dos primeiros dados do James Webb, e principalmente nesse caso, que é super interessante, né? Que deve gerar bastante artigos aí. Nós vamos ver um monte de artigos que vai ser publicado. Vai ser muita coisa. E depois disso, os dados são abertos para qualquer pessoa investigar. Os dados vão estar abertos. Os dados vão estar abertos. E, uma vez que esteja aberto, cada um pode, de repente, pensar numa pesquisa, pegar os dados, fazer algum tipo de análise. Isso é super comum. E assim, as pessoas não sabem, na data que a gente está gravando aqui, está tendo um shutdown americano. Então, eles não estão podendo trabalhar. Isso é o mais grave, eu acho. Porque nem isso eles estão podendo trabalhar. Eles não estão podendo trabalhar. Que coisa. Que coisa. Então, também tem isso, né? Espero que até esse vídeo sair para o ar eu já tenha resolvido essa parte, mas eu acho que vale a pena continuar seguindo as páginas da NASA e da ESA, que estão disponibilizando a maior parte de informações acuradas a respeito disso. E tome cuidado com o divulgador científico que você segue. E segue a gente aqui, na verdade, porque aqui você vai ter informação, como a Cláudia está passando aqui. E com garantia de que a gente vai lá e checa na fonte, gente, direto na fonte. Mas tá, beleza. Então aqui a gente já falamos sobre divulgação científica, polêmica, outra polêmica, Trace Atlas. Isso. O que mais tem de bom pra gente falar hoje aí pro pessoal? Agora essa eu vou jogar pra você, porque é a sua carinha. Vamos lá, bora. Temos um prêmio Nobel da Física. Temos um prêmio Nobel da Física. E ele é na área de quântica. Nosso querido professor, totalmente imerso nisso. Vamos lá. Prêmio Nobel de Física 2025 para a área de tecnologias quânticas. Sabe que até recentemente eu falei no TED, né, no TEDx aqui de São José dos Campos, o Prêmio Nobel. Na minha fala ali eu citei o Prêmio Nobel de Física de 2025 e também citei o fato de que este ano é o ano, foi estabelecido por ONU e Unesco, é o ano das tecnologias quânticas. A gente vive o ano das tecnologias quânticas, só que nunca teve tão pronunciado ao mesmo coaches e terapeutas que se autoclassificam como coaches ou terapeutas quânticos, falando um montão de asneira a respeito desse tema, coisas que realmente não têm endosso científico, e eles buscando justamente credibilizar uma prática que é holística, utilizando uma terminologia física e científica. Então, eu gostaria, antes de mais nada, que eu gostaria de deixar claro aqui para o pessoal, gente, a física quântica, ela está mais na tua vida, muito mais na tua vida do que você pode pensar. Olha só onde que você encontra a física quântica. No sensor do elevador, do prédio ou do prédio onde você mora, onde você trabalha. Tem física quântica ali, tem efeito fotoelétrico. No chip do seu celular, em LEDs da televisão que você pode ter na tua casa. A física quântica está presente em um montão de coisas na tua vida. E o prêmio Nobel, quem ganhou o prêmio Nobel foram 3 pessoas. John Clark, John Martinez e Michael Deverett. Esses 3 caras, eles ganharam um prêmio Nobel de Física, que um prêmio Nobel está diretamente relacionado a essa área de tecnologias quânticas, porque o que eles conseguiram fazer? Demonstrar experimentalmente de que alguns efeitos que são tipicamente quânticos, ou seja, que você só vai ver realmente, a gente pensava que a gente só conseguiria ver em escala quântica, você consegue observar, perceber esses efeitos em nível macroscópico. Só que vamos deixar claro, em nível macroscópico não é aqui eu atravessar a parede, tá? Em circuitos muito pequenos. E outra coisa, César, o evento, ele continua acontecendo em nível microscópico. O que a gente conseguiu é usar um experimento a nível macroscópico para medir um efeito que continua acontecendo a nível microscópico. Exatamente. Então não tem essa de que o evento não subiu para um nível macroscópico. Exatamente. Ele continua acontecendo no nível microscópico. Em nível quântico, porém, menos que microscópico. Bem menos que microscópico em nível quântico, porém em bloco, vamos dizer assim. Isso acontece com um tipo de material que a gente chama de supercondutores, que são materiais
que vêm sendo muito utilizados aí para o desenvolvimento de computadores quânticos, tá? Então não é uma coisa que está propriamente ainda no nosso dia a dia. Mas vamos lá, quais são esses efeitos que a gente consegue fazer esse tipo de verificação? São dois. Um deles é uma coisa que nós chamamos de quantização. Eu já explico o que é quantização para vocês. E o outro deles é o tunelamento. Vamos primeiramente à quantização. O que é a quantização? Inclusive, isso justifica o nome do porquê que essa física é quântica. Então, você que é coach, agora você vai aprender o porquê que essa física ela é quântica. Então, presta atenção no que eu vou falar para você credibilizar um pouco mais a sua prática. Tá bom? Então, vamos lá. Comigo aqui. A gente diz que essa física é quântica porque a gente vai para dimensões tão mínimas que as grandezas envolvidas a essas dimensões tão mínimas, elas de fato são mínimas. Não vão existir quantidades menores do que aquela. Então, por exemplo, vou citar aqui a matéria de energia. É uma energia, por exemplo, associada a um elétron, ela é tão mínima que não vai existir menos do que aquilo. Então vão existir quantidades de energia, a soma de energia, por exemplo, para a gente fazer uma descrição da dinâmica de um elétron, ela vai ser sempre dentro do contexto daqueles bloquinhos, é sempre o mesmo valor sendo somado. Quer que fique isso mais fácil? Vamos fazer isso ficar muito mais fácil. Imagina você subindo uma escada. A gente sabe que uma escada, o que ela nos traz? Normalmente os degraus têm o mesmo tamanho, certo? Então, eu estou num degrau e esse degrau me dá uma determinada altura com relação ao chão. O segundo degrau é o dobro da altura com relação ao chão. O terceiro degrau é o triplo da altura do primeiro degrau com relação ao chão. Eu consigo parar numa altura intermediária entre o segundo e o terceiro degrau? Não, né? Não consigo. Eu sei que eu não consigo. Eu sei que você disse que eu não consigo parar. Perfeito, você está certo. A gente não consegue parar entre um degrau e outro. Então a gente diz que, na verdade, a altura numa escada ela é discretizada. Então, por que no caso, na física quântica, porque na verdade a gente chama isso de quantizada, porque justamente a gente fala em pequenas quantidades de energia, que aí vem a palavra quantidade do grego é o quantum, e se estabeleceu então que, por exemplo, um fóton, que é aquele pacote de energia associado à luz, ele tem um quantum de energia. Então, espero que minimamente, acho que deu para entender, Cláudia? Deu. A gente vai ter que voltar nesse assunto de novo mesmo, porque o pessoal precisa entender tudo sobre isso, né? Sim. Mas continue falando pra gente. O tunelamento, eu acho que é um dos fenômenos mais interessantes para mim. E ele foi previsto há muito tempo, né? E só agora eles conseguiram observar isso num experimento macroscópico. Fala pra gente o que é o tunelamento. O que é o tunelamento? Dentro desses pacotes que ele está falando de energia, né? Que a gente está falando, material, ele pode estar ali dentro daquele nível de energia e ele pode estar aprisionado àquele nível de energia que ele está. Então ele não consegue sair daquele estado se ele não ganhar ou perder energia e aí sim ele mudar para essa escada que a gente está falando aqui, né? Tem umas coisas. O pessoal gosta de fazer o seguinte: você vai ver os divulgadores falando de tunelamento. Falam bem pra caramba. O que eles fazem? Eles pegam uma bolinha. É a tal da bolinha na parede. Pega uma bolinha de tênis e joga na parede. Aí eles perguntam: a bolinha vai conseguir passar na parede? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas se fosse uma partícula quântica, conseguiria. Também não. Falou bobagem. Então vamos lá. Não, a coisa não funciona assim. O tunelamento quântico é o seguinte, ele está diretamente relacionado ao fato de uma partícula quântica, ela, antes que eu faça uma medida nela, a dinâmica dela é descrita por uma função de probabilidades. Então, tipo, eu não sei dizer exatamente onde ela está, mas eu sei dizer a probabilidade dela estar em qualquer lugar. Então, quando você tem uma barreira de potencial, que é o que o pessoal gosta de colocar como exemplo uma parede, mas essa barreira de potencial pode ser qualquer coisa. Depois eu vou até citar o exemplo do Sol, que é bem interessante. Eu tenho uma barreira de potencial, então tem uma partícula, um elétron, e aqui eu tenho uma barreira de potencial. Imagina que tem um muro aqui, uma parede, tá bom? E o elétron aqui, beleza? Então na hora que eu vou, naquele instante em que ele está próximo a essa barreira de potencial, quando eu vou fazer essa análise, antes de fazer uma medida nele, eu vou fazer essa análise meio que estatística, analisar as probabilidades relacionadas à posição dele, existe uma probabilidade dele ter atravessado a parede. Só que é probabilidade.
como a gente sempre está falando, quando a gente está falando de elétrons, essas coisas muito pequenas, a gente sempre está falando de coisas que é bilhão, trilhão. Então, essa probabilidade, ela de fato acontece. Isso realmente acontece. Então, um elétron, entre aspas, ele pode atravessar uma parede porque existe essa probabilidade de atravessar a parede. Existe, Cláudia, a probabilidade de eu atravessar a parede? Fala, Brani. Não. Não, porque é tão ínfima, que eu precisaria de um tempo que é tipo alguns trilhões de vezes a idade do próprio universo para que minha estrutura seja capaz de atravessar uma parede. Então, não, é óbvio que não, isso não acontece com a gente, tá? E no experimento, o que eles fizeram foi criar mesmo um experimento numa escala bem microscópica mesmo, fazer dois barramentos onde a gente tinha uma corrente passando por um desses barramentos, com uma separação muito, muito pequena, numa temperatura extremamente baixa, e fazer a medida nesse outro barramento e ver se esse outro barramento era capaz de fazer essa medida desse tunelamento dessa corrente passando. E o que eles conseguiram é que, de vez em quando, dentro dos contextos da probabilidade, eles detectaram, então, uma corrente. Sim, exatamente. Perfeito. Pronto. Esse é o Prêmio Nobel. Parabéns para eles. Muito bom. Você sabia que eles se basearam no trabalho de um brasileiro? Um amigo Cadeira, grande professor. A gente vai deixar uma fotinho dele aqui para vocês. Aproveitando que você citou essa deixa, e o Sol? Você colocou... é verdade. Vamos falar do Sol. Eu quero saber o tunelamento no Sol, porque você sabe que eu sou da turma do Sol, né, gente? Primeiro é o seguinte, o pessoal fala muito em física nuclear, fusão nuclear. Primeiro, só existe, pessoa, só existe aqui nessa esfera terrena por conta da fusão nuclear, tá bom? Por quê? Porque ocorre fusão nuclear no núcleo do Sol, e é essa fusão nuclear que ocorre no núcleo do Sol que gera uma pressão de radiação que se contrapõe à pressão gravitacional, que faz com que o Sol não colapse. Então é isso. E essa mesma radiação que gera essa pressão, ela demora muito tempo para sair do Sol e chega até aqui. Só que beleza, então isso acontece por uma questão de fusão nuclear. A gente tem lá muito hidrogênio tem todos os vários processos físicos que acontecem ali, no fim das contas eles se transformam ali em hélio ao fim do processo, e eu vou gerando outros elementos químicos ali no centro, na região mais central, no núcleo do Sol. Mas aí você vai, mas o que isso tem a ver com o tunelamento quântico? A grande questão é a seguinte, vejam só, o Sol, o núcleo do Sol, ele está a uma determinada temperatura, que eu não vou me recordar agora, mas é de algumas dezenas de milhões de graus Celsius. Kelvin, tanto faz nesse caso. Nesse caso tanto faz. A questão é que, para essa fusão nuclear acontecer, a temperatura teria que ser muito maior do que a que ela é, de fato. Ou seja, o Sol não tem temperatura, no núcleo do Sol não há temperatura, não haveria temperatura suficiente para entregar aos átomos ali energia suficiente para que essa fusão, de fato, acontecesse. Mas como é que acontece? Tunelamento quântico. O negócio basicamente é o seguinte, a gente tem o hidrogênio basicamente é um próton e um próton, beleza? E você sabe que se você estudou ensino médio ou até ensino fundamental, você sabe que partículas que têm carga positiva ou negativa, mesma carga positiva ou negativa, elas vão se repelir, certo? Elas vão se repelir, beleza? Então como é que eu vou aproximar dois prótons? O Sol não me dá energia suficiente para que esses dois prótons que compõem o hélio se aproximem, porque eles têm carga positiva. Só que o que acontece? Ali eu tenho uma grande quantidade de hélio. Então, isso acontece por tunelamento. Essa barreira, que a gente chama de barreira de Coulomb, ela é superada por conta pelo tunelamento. Do tunelamento quântico. Então, se existe vida na Terra, é por conta do tunelamento quântico. Aí fala, mas isso é só teoria, isso não acontece de verdade. Né? Ih, César. E tem uma coisa que se chama microscópio de tunelamento quântico, meu querido. É verdade. Onde ele só funciona e faz o mapeamento de superfícies. Eu não vou detalhar aqui, tá? A gente volta nesse assunto depois. A gente volta nesse assunto depois. Por conta de efeitos de tunelamento, tá bom? Pode acreditar.
É um trabalho muito legal que o pessoal faz com materiais e a gente Sim. pode convidar, então, uma pessoa aí daqui. Mas se você quiser saber mais, você também pode deixar nos comentários o que você gostaria de saber, que não ficou bem explicado, que a gente volta a comentar sobre esse assunto, Perfeito. tá? A gente pode fazer vídeos curtos também, se vocês quiserem. Diz aí, Isso. falando sobre os temas. Mas, César, já que você falou do Sol, nós temos aí o Sol esquentando o nosso planeta e nós temos um evento muito importante que está para acontecer aqui no próximo mês no Brasil. Já ouviu falar do COP30? Eu já ouvi falar da COP30, mas não sei nem o significado da sigla. Então fala pra gente aí o significado da sigla da COP30. É a Conferência das Partes, é Conference of Parties. É muito Conference ruim, of Parties, tudo a ver com clima. Parabéns pelo nome. Muito bom, vocês são muito bons de nomes. muito criativos. Muito criativos, parabéns. De 10 a 21 de novembro, a COP vai estar aqui em Belém, no Pará. Por quê? Porque lá no Pará, uma parte do Pará está dentro da Amazônia, né? Da Amazônia Legal. E a COP é um evento muito significativo para o Brasil, muito importante, porque nós estamos vivendo num mundo de mudanças climáticas e os acordos que foram assinados no passado, em Paris, e também na COP 21, há muitos anos atrás, vem sendo discutido ao longo do tempo, a sua implementação, a sua viabilização. E aí agora a gente vai colocar todos esses delegados sentados no mesmo lugar para conversar, estabelecer as políticas que vão orientar o mundo com relação a isso. E não vão resolver nada. Aí, ele Você já pode começa cortar, com mas a verdade é essa. Eles não vão resolver quase nada. Infelizmente, o que é uma pena, porque a questão climática é uma coisa extremamente séria e grave, e de fato está acontecendo. Você que está aí, eu não acredito. Que tem de gente que não acredita em crise climática. Então, Outro dia. eles falam que é o sol. Não, outro dia eu e minha esposa comendo uma empanadinha de boa. E aí, estávamos conversando ali com o proprietário ali. Ele é super gentil, super de boa e super aberto. Mas ele estava influenciado por influenciadores que não deveriam poder falar bobagem. Tem aqueles que dizem que aquecimento global não está acontecendo. Tem aqueles que dizem que fazem parte do ciclo natural da Terra. Tem aqueles que dizem que fazem parte de um ciclo natural do Sol. É tudo bobagem. Por que é tudo bobagem? Porque é o seguinte, pessoal. O aquecimento global ele está diretamente relacionado à alta taxa de emissão de carbono. Existem gráficos, está lá no relatório do IPCC, vários gráficos. A gente está até montando um vídeo, fizemos um grande estudo, e é notório, é claro e é evidente. Primeiro, você tem uma taxa de emissão de carbono que vem aumentando de forma vertiginosa desde a primeira Revolução Industrial. Isso é um fato, é inegável, está nos gráficos, desde lá de 1850, que fazem medidas de temperatura média global. Existem essas medidas. E você percebe uma correlação clara do aumento da temperatura global, da média da temperatura global. Não é a temperatura na tua cidade, meu querido. Não é na tua cidade, é global, média global. A gente é muito pequenininho. E está clara a correlação. Por favor, complete, Cláudia. E você tem que lembrar que quando a gente analisa o clima, a gente vai analisar as forçantes que fazem com que aquele clima aconteça daquela forma, né? E eles rodaram modelos tirando a forçante antropogênica, que seria o efeito do homem, e compararam com essas medidas que o César falou ali, do aquecimento ou da mudança da temperatura média do planeta. E ela não coincide se você não coloca os efeitos antropogênicos que são gerados pelo homem. Perfeito. Antropogênicos são todos os efeitos que são ações do homem que alteram o clima. Perfeito. Como desmatamento, queimadas, a industrialização, que foi um dos maiores impactos na alteração do clima nos últimos anos, né, nas últimas décadas, inclusive. Então, todos esses efeitos, eles realmente influenciaram a alteração do clima geral. E, além disso, eles têm uma projeção que eles já estabeleceram, né, em Paris, que foi aonde é que a gente quer chegar até 2030, 2035, e a projeção é que a temperatura está subindo, ela está ali perto de 1,5 grau de aumento da temperatura média, e ela já está subindo a esse valor. Então, a gente está entrando num ponto em que talvez a gente não consiga garantir que a gente vai chegar no limite que seria não ultrapassar 2 graus de variação da temperatura média do planeta. E tem muitos trabalhos sendo feitos no mundo para poder identificar
quais são os fenômenos que realmente contribuem. Então não é falácia só não, tá? E o derretimento das geleiras é um dos comprometimentos, Sim. a alteração da temperatura, Sim. todos esses fenômenos eles acabam afetando também a temperatura, porque a Terra é um sistema completo, né? Você não consegue fazer, que nem o César falou, não é só o que acontece na sua casa, é o que acontece globalmente. Ações locais, a gente já está vendo o impacto aqui. Sim, Você sim. tem ilhas de calor hoje já acontecendo que já são reflexo dessa mudança. É só você lembrar, é só você botar sua memória para aquecer um pouco e lembrar como que a coisa era. Se você for da década de 90, se você não for, pergunte aos seus pais, década de 90, década de 80, pergunte se a gente já teve uma onda de calor tal qual aconteceu em novembro do ano passado, que bateu 40 graus em São José dos Campos, que não é típico. E tem uma questão que muitas pessoas falam, mas aqui tá tendo mais nevasca, né? Nosso coleguinha do hemisfério norte falou lá, nossa, mas aqui tá mais frio, tá frio. Então, até mudou, antigamente falava de aquecimento global, hoje a gente já fala sobre mudanças climáticas, porque nós vamos ter picos de calor e frio nas regiões que não experimentavam aqueles níveis de temperatura, sim, e esses picos, nós não temos a capacidade de se adaptar de uma forma tão rápida a essas alterações no nível em que elas estão acontecendo. Sim. Né? A questão é que o sistema é extremamente complexo. A gente fala em aquecimento global porque, de fato, a temperatura média do planeta a temperatura média do planeta vai subir, o que não implica que em todos os lugares vai subir. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a temperatura média global aquecer faz com que geleiras se derretam. Uhum. E isso vai mudar, por exemplo, salinidade dos oceanos. Uhum. A mudança de salinidade dos oceanos faz com que correntes marítimas mudem. E aí você está um exemplo bem típico do como que o aquecimento global pode causar, na verdade, uma mini era do gelo em algumas localidades. Uhum. Por exemplo, a Europa, na verdade, principalmente ali mais norte da Europa, ela só não é uma grande geleira, aquilo tudo ali, por conta de correntes marítimas que levam água quente aqui do hemisfério sul para o norte, aquecendo aquela região. Uhum. Só que o aquecimento global, dependendo do nível de derretimento de geleiras, por exemplo, que a gente tem na Antártida, vai diluir, vai mudar a salinidade, portanto, dos oceanos, muda essas correntes. Se essa corrente que leva águas quentes para aquela região muda de qualquer forma, o que vai acontecer? A Europa vai experimentar uma mini era do gelo. Isso, ou seja, a gente está falando de um sistema que é extremamente complexo. Então, como só dizendo, não é porque, eventualmente, agora a gente está na primavera e a gente está experimentando aqui, pelo menos no Sudeste, alguns dias de frio, que seriam tipicamente de calor. Aí vem lá o espertão e fala, o cara falando de aquecimento global, hoje de manhã fez 8 graus em plena primavera. Não, meu amigo. Não. Se aceite em sua pequenez. O mundo é muito grande, muito mais complexo do que o seu entendimento pode compreender. E acompanha, então, a COP30, porque na COP30 vão vir delegações do mundo inteiro. Eram previstas mais de 150 delegações, parece que confirmadas já tem aí mais de 85 delegações confirmadas, e elas estão chegando aí para invadir Belém e aí discutir o que elas pretendem fazer em vários setores. Então, como funciona a COP, né? Então, são delegados, eles vêm e vão discutir parâmetros como energia, emissões de gás carbônico, uso de energias renováveis, investimentos nessas áreas e também o famoso crédito do carbono. Você sabe o que significa o crédito do carbono? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho vontade de investir nisso. O crédito de carbono é mais ou menos assim. Se você é um país como o Brasil, que tem uma floresta amazônica imensa, você com certeza poderia explorar todas as coisas que tem na Amazônia e se desenvolver, inclusive tecnologicamente, que nem muitas pessoas pensam. Eu acredito que você já pensou isso. Nós temos tantas riquezas na Amazônia, por que a gente não vende a Amazônia e fica rico, certo? Só que nós sabemos o desastre que isso geraria no nosso Brasil inteiro, porque o ciclo de água que acontece no nosso planeta, ele passa pela Amazônia. Então, conservar a Amazônia da forma como ela está é importante para a gente. Só que daí a gente vai pagar com que preço o custo de manter a Amazônia do jeito que está? Como que a gente vai garantir que o nosso país seja um país que consiga se desenvolver sem destruir os nossos recursos naturais? Então, ele vai lá e vai buscar um outro país
e esse país vai fazer uma troca, que é um crédito de carbono. Então, se você cuida daí, eu posso gastar um pouquinho daqui. E aí a gente troca. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que é uma empresa que precisa se desenvolver e vai precisar usar carbono, e você é uma pessoa que tem uma área grande que você pode mudar o seu ciclo de produção para ele ser mais sustentável, eu uso o seu direito de usar o carbono na sua região, pago para você, então você faz o seu processo mais sustentável e eu posso usar um pouquinho do saldo de comprometimento de carbono daquele país. Então, hoje, se eu sou um país, e o que aconteceu, por exemplo, a Europa, ela usou uma boa parte dos recursos naturais dela e se desenvolveu com isso. Hoje, ela não tem esses recursos naturais disponíveis, mas ela quer que o Brasil preserve o dele. Então, como ela faz? Ela paga para o Brasil conservar aqui e aí ela pode continuar seguindo. A gente consegue se desenvolver sem destruir a nossa natureza, isso é o crédito do carbono. E a ideia que eles têm é de discutir como fazer essas trocas para que elas sejam efetivas, para que o investimento possa retornar para aquela região mesmo de uma forma útil. Mas eles estão tendo bastante problema com isso, viu? Porque a forma de medir esse aproveitamento dos recursos naturais e a forma de você garantir a sustentabilidade, a gente, por exemplo, investe em biocombustível. Como é que a gente, usinas eólicas ou parques solares, como é que a gente realmente pode garantir que o que a gente está fazendo está compensando? Então essa é a discussão que eles precisam ter, e se eles conseguirem, todos eles, assinarem esse acordo, então nós teremos um tratado aí para os próximos anos e que todos os países vão trabalhar nisso. Mas, como o próprio César disse, e como a gente observa no mundo, é muito difícil que eles consigam chegar num consenso. Porque é muito interesse econômico envolvido, a gente vive numa sociedade que tem como base o consumismo pleno, enfim, é bem difícil, mas a gente tem que contar com a boa vontade alheia, porque óbvio, é importante a gente fazer a nossa parte, o que a gente puder fazer a gente faz, mas realmente isso é algo que depende de políticas públicas globais. Eu espero que realmente essa COP30 saia com bons resultados aí. Eu vou deixar só uma pontinha aqui para a gente voltar a discutir isso no futuro, tá? Porque a gente vai assistir a COP e a gente vai voltar a falar da COP aqui, tá? Mas se a gente não tiver os tratados, nós teremos os esforços, que eu acredito que sejam algumas das coisas que provavelmente a gente vai conseguir, mas hoje, exatamente no dia de hoje, assinaram um acordo permitindo que fosse feita a exploração de petróleo. Eu ia falar disso. Isso foi... Não, a gente não vai falar disso. A gente não vai falar disso, não? Não. Não. Então tá, então deixa Vamos esperar pra gente voltar a falar Mas é porque nisso. é tão polêmico. O que você acha disso? Eu achei bem complexo isso. Eu achei bem complexo. Realmente... Favor ou contra, gente? Exploração de petróleo na Amazônia? Eu entendo, por exemplo, eu estive lá no Macapá, eu estive lá no Amapá. É claro, o povo lá quer porque o povo lá quer os royalties relativos a essa exploração. Eu acho que é justo, porque é uma região que é esquecida pelo governo brasileiro. A questão de desenvolvimento humano lá está abaixo da média da população brasileira. Mas, ao mesmo, é muito complexo isso. É muito complexo você querer extrair petróleo de uma região tão sensível e mais. Você pensa, se pelo menos essa exploração fosse feita, garantidamente feita no Brasil, mas não vão leiloar. Vão leiloar, gente. Mas eu acho que tem vários pontos importantes aí, né? Esse dessa discussão mesmo, se deve ou não, se o Brasil deve investir em outras matrizes energéticas. Eu, particularmente, tenho assim um quê de interesse em saber como seria usar a energia nuclear e a gente começar talvez a trabalhar com essas outras fontes de energia, apesar de ser polêmica, podem ser formas interessantes de conseguir a mesma capacidade de energia do petróleo, que hoje realmente a gente ainda é muito dependente do petróleo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito a favor da gente trabalhar energias renováveis. Sim. E mudar as matrizes energéticas do país e ter um investimento pesado nisso. Sabe que vai ter, inclusive, o ITA, agora está saindo o ITA Campus Fortaleza, inclusive já a entrada de vestibular esse ano. Que legal, já começou? Para turmas lá de Fortaleza, vai todo mundo começar no ITA em São José dos Campos, mas depois vai uma turma para lá. E um dos cursos...
São engenharia de energias renováveis. Olha isso. Então, você vê o tamanho da importância desse tema. O ITA... Já sendo pioneiro, né? Já Como sendo sempre. pioneiro e lançando um curso aí sobre esse tema. O ITA, como sempre, sendo pioneiro em descobrir coisas novas aí, trazendo novidades. Tentando fazer coisas para mudar. Mas tem mais uma polêmica e aí a gente vai para o nosso último assunto de hoje, hein? Tá. Estamos falando de aquecimento, estamos falando de consumo de energia. Não podíamos deixar de fora dessa conversa a nossa inteligência artificial. Ah, é verdade. Porque temos o quê? Uma intenção dentro do governo brasileiro de construir parques aqui para a gente construir, para essa parte de processamento de dados, essas coisas que consomem bastante energia, inclusive inteligência artificial. E aí, olha o conflito, vamos ter inteligência artificial, vamos precisar e gastar o consumo de água para manter a inteligência artificial ou não? Isso é outro tema bastante complexo. Vocês que estão aí do outro lado, vocês podem pensar, não, putz, a gente tem essas centrais de IA, aqui no Brasil essas grandes centrais, já existem algumas, se não me engano, 39 existem no Brasil hoje dessas grandes centrais. Vocês podem dizer, não, isso é muito importante, isso gera emprego. Não, gera pouquíssimo emprego. Gera pouquíssimo emprego. Primeiro ponto. E outra coisa que é muito importante citar, o consumo de energia é absolutamente abissal. O consumo de água é absolutamente abissal. Então você tem uma tecnologia, essas grandes centrais sendo instaladas aqui no Brasil, que vão requerer de recursos de bem comum sem, de fato, na minha visão, dar um retorno para o Brasil efetivo. Tipo, dar um retorno social ao Brasil mais efetivo. Mas o Brasil, só essa colocação, o Brasil, ele tem muito disso no Brasil. O Brasil é aquela famosa, a fazenda do mundo, né? Na verdade, já fazem isso com o Brasil. Por exemplo, a utilização de recurso hídrico no Brasil, pelo agro brasileiro, por exemplo, isso é muito comum, porque o que o agro brasileiro essencialmente faz? É produzir muitos grãos, soja, milho, muitos grãos, utilizando de recursos hídricos pra caramba, fazendo muito uso de recurso hídrico, para quê? Para vender, para produção de ração para porquinho na China. Isso acontece, né? Óbvio, nem tudo é direcionado para esse sentido, mas acontece muito. E eu vejo mais uma coisa dentro desse aspecto acontecendo no Brasil. Eu acho que o maior problema, na minha visão, a respeito da inteligência artificial é o uso dela mesmo, né? Então, por exemplo, ela tem a capacidade de nos auxiliar a encontrar soluções para muitos problemas que nós enfrentamos hoje. O desenvolvimento de modelos, por exemplo, até mesmo meteorológicos, né? Ou modelos de desenvolvimento humano, que poderiam ser bem aproveitáveis dentro do país com o uso de inteligência artificial. Isso poderia realmente ter um retorno efetivo se as políticas públicas estivessem com os olhos e o foco no lugar certo. Então, se isso acontecer, pode até ser que a gente tenha inteligência artificial aqui e que o retorno gere esse balanço que nós estamos conversando aqui, que precisaria ser de um retorno efetivo, onde a gente vai ter mesmo consumo de alguns bens, né? Mas que a gente consiga aproveitar ela, por exemplo, para desenvolver a cura de um câncer. Para que a gente possa desenvolver uma vacina. Mas é difícil saber se não vai ser só mais um lugar para a gente criar lixo. Criar lixo, digo, né? Não lixo, mas criar um ambiente onde a gente consome recursos e o retorno não aparece nunca. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De fato, veja, a crítica que eu estou colocando aqui não está diretamente relacionada à utilidade da IA nas nossas vidas, certo? Eu também não estou dizendo que por conta das IAs está faltando coisas para outras pessoas. Recursos de bem comum faltam para outras pessoas, para a população geral, com ou sem IA. Essa que é a verdade, porque falta vontade política de um modo geral, tá? Então isso é bom pontuar. E é claro, eu mesmo, no meu trabalho hoje, eu oriento 5 alunos de doutorado, mais um de mestrado, todos estão trabalhando com a aplicação de IA
na astrofísica. E eu sei que vocês que estão aí, quando a gente fala em IA, vocês logo vão pensar em quê? Grok, ChatGPT, DeepSeek, dentre outras. Não. Essas IAs generativas é o vendável. É o vendável para as pessoas, essas IAs generativas. Tem tanta coisa, gente. Tem tanto desenvolvedor. E tem tanta gente, tem tanta aplicação e tem tanta técnica. Vocês não têm nem ideia. Isso é só a pontinha do iceberg do que é IA, essas generativas, perto do que realmente ela é e do que a gente pode fazer com isso. É uma coisa dantesca. Eu tenho uma sugestão. Que tal a gente começar a fazer uma exploração espacial e colocar isso tudo para acontecer lá fora do planeta Terra? Será que a gente consegue? Aí a gente vai entrar em outra coisa que a gente precisa discutir sobre o Brasil, o setor espacial. Mas isso vai ficar para os próximos episódios, porque hoje a gente já falou bastante. Já falamos bastante. E deu uma amostra para vocês do que vai ser esse podcast, de vários assuntos que nós vamos tratar. E nós vamos nos aprofundando cada vez mais conforme o desejo de vocês. Então deixa aqui nos comentários, não esqueçam de deixar hashtag em todas as opções que nós demos aqui ao longo do episódio, né? Se você é a favor ou contra, concorda com o César, não concorda com o César, concorda com a Cláudia, não concorda com a Cláudia. E começa a ativar aí o sininho, seguir e compartilhar também, para que vocês possam receber a informação de quando os nossos conteúdos novos saírem. E se você discorda de mim, eu queria dizer o seguinte, você está errado. Não, brincadeira. Pode discordar, não tem problema nenhum. Mas tem que argumentar Só bem. Só que argumente legal ali e seja educado nos comentários. Ou não, porque dá engajamento. Enfim, você que sabe. Comenta. Pode xingar também. Comente à vontade aí. Isso. Mas, para a gente finalizar, é importante a gente colocar uma coisa aqui. O que o pessoal pode esperar aqui no nosso podcast? Ciência, tecnologia, inovação, IA e muita diversão também. Já tem convidado previsto? Temos uma convidada especial pronta para vir falar com vocês e eu tenho certeza que você gostaria de ver ela aqui sentada nessa mesa com a gente. Vamos ver aonde, né? Vamos ver aonde. Eu quero que vocês continuem seguindo a gente para ver aí se a gente já vai estar no nosso estúdio novo, se a gente vai estar aqui de Ciência no Bar de novo. E aí a gente vai conversar sobre esses assuntos com você. É isso aí, pessoal. Aqui vai ser ciência alto nível, sem brincadeira. Não, com brincadeira também, mas vai ser altíssimo nível, tá? Sem polêmica, Valeu. sem polêmica. Não, com polêmica. @Ciência Talks. Vamos deixar aqui na descrição também o link para todos esses locais onde a gente comentou aqui, que tem informação de verdade para você poder ir lá e verificar na fonte que a gente não está falando, é brincadeira. E segue a gente, @Ciência Talks. Segue a gente, valeu. Um grande abraço e tchau.